Pode entrar! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Entrar, esse bate-papo gostoso aqui que a gente compartilha com vocês, né? E ficamos muito felizes de você estar aqui conosco, participando dessa conversa. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, já faz isso logo, gente, para você acompanhar os outros episódios. Se quiser sugerir algum tema para a gente estar conversando aqui, pode sugerir temas, pode entrar nas nossas redes sociais, que tem aí na descrição do vídeo, tem as nossas redes sociais, né, Marcela? Então, estamos aqui, tá? Para contribuir Sim. na sua vida. E o tema do nosso bate-papo de hoje é... Perfil comportamental! E já dá para perceber qual é o perfil da Marcela, né, gente? A gente vai falar sobre o que é perfil comportamental, mas eu acho que vocês já vão começar a identificar aí, assim que a gente começar a falar. Já vai identificar em você mesma, né, qual é o seu perfil, as pessoas da família, seus filhos, seu esposo, seus amigos, aquelas pessoas que você convive mais, né? Quando a gente aprende com o perfil comportamental, a gente começa a falar, essa pessoa é não sei o quê. Essa pessoa tem um traço de não sei o que, não sei o que, né? É autoconhecimento, né? Você entender do seu perfil comportamental. Entender, é autoconhecimento e acaba que vai também contribuir no nosso relacionamento com as outras pessoas também. É verdade. É bom porque você conhece as suas tendências, né? Por que eu sou tão assim, o outro é mais calado, eu sou mais falante, o outro é mais incisivo, o outro é mais relax. Então são tendências e são tendências estudadas, né? São perfis mesmo diferentes. Mas não significa que isso é um carimbo de você é assim, será assim para sempre. Não, aquilo são tendências, né, traços, perfis, mas você pode mudar tudo aquilo que você desejar, tudo aquilo que você entender que é necessário, você pode mudar. Mas o mais importante é ter consciência, o que aquilo te atrapalha, então por isso é importante a mudança, né? E é até por isso que é importante a gente conhecer e entender o perfil comportamental, porque não tem como você mudar alguma coisa. Tá gostosinho? Café? Muito bom esse café, aí, gente. Momento café. Já pega seu cafezinho aí também, seu café, seu chá, cappuccino, o que você quiser, para assistir aqui e participar da conversa. Então, assim, à medida que você conhece, aí você pode também mudar aquilo que precisa ser mudado. Porque todos os perfis têm seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? Então é importante conhecer, né? E o que é perfil comportamental, né, gente? A gente tá aqui falando perfil, não sei o quê, às vezes você tá aí assim, gente, mas o que é isso? O que elas estão falando? Perfil comportamental. O perfil comportamental, ele é uma união da sua personalidade com a sua atitude diante das situações. Como que você reage diante das situações. E aí existe um estudo, né, para você descobrir qual é o seu perfil comportamental ou quais são, porque nós temos 4, mas existem 4 perfis e normalmente a gente tem uns 2 assim que se sobressaem, né? Vou deixar a Marcela dizer quais são os perfis comportamentais para você saber aí. Bom, os perfis comportamentais são dominante, influente, paciente, porque tem outra nomenclatura também, né? Paciente ou estável. Isso. E conforme. E Carol vai explicar, então, o que cada um significa, né? Ai, gente, então, os perfis comportamentais são assim. O dominante. O dominante já diz o nome, né? A gente usa aquele método DISC, e aí por isso que é DISC, né? Que é dominante, influente, estável e conforme. E aí o dominante... E é no inglês, né? E é no inglês, isso. Aí por isso que às vezes a gente usa também, pra gente poder entender melhor, ao invés de falar dominante, influente, estável e conforme, a gente fala o dominante, o extrovertido, que seria o influente, que aí quando fala a palavra extrovertido, aí você entende, já entendeu. Entendi. Né? Paciente e analítico, né? A gente usa pra gente poder entender melhor. E aí o dominante...
é aquela pessoa que é líder, que é aquela pessoa que, quando você olha, você pode até parecer um pouco antipática, porque é uma pessoa muito direta, vai direto ao ponto, sem rodeios, né? Então, às vezes pode parecer uma pessoa mais séria, mais mandona, né? Porque o dominante, ele é assim, ele gosta mesmo de liderar, de dar ordens mesmo. Focado em resultados, focado em resultados, isso. O dominante, o foco dele está no resultado, né? O que isso daí vai me dar de vantagem, né? Em que isso vai ser bom? O influente ou extrovertido, né? Aquela pessoa mais alegre, gosta de estar ali com pessoas, gosta do social, né? Então, ele não é muito focado, ele nem gosta muito, né, de rotina, ele gosta mesmo de ser livre, né? O influente, ele gosta mais de ser livre, de viver assim de uma forma mais intensa, né? Então ele é essa pessoa. Quando você olha a pessoa influente, a pessoa extrovertida, você já identifica logo, né? É o engraçadinho da turma, é aquela pessoa agradável, né? Tá sempre cercado de outras pessoas. O estável ou paciente é aquela pessoa calma, tranquila, fala mais devagar, é um bom ouvinte, né? Um amigo mais leal, assim. Então mas ele tem o tempo dele, né? De fazer as coisas, o paciente tem o tempo dele. E o analítico, que é aquela pessoa que gosta dos detalhes, é uma pessoa analítica mesmo, né? Que é analítico ou conforme, né? Que gosta de conformidade, por isso que é conforme, né? Então ele gosta mesmo dos detalhes, planilha é com ele, planejamento é com ele, e ele tem a mente mais matemática, né? E ele é voltado mesmo para essas questões do detalhe e tende a ser perfeccionista também, né? Então, só uma pincelada aí, mais ou menos. Mas é tão interessante, né? É muito interessante mesmo. E você vê como são diferentes, assim. Até eu estava assistindo uma aula em que estava falando sobre as formas de venda para cada perfil comportamental. Então, se você vai mostrar um apartamento para alguém influente, você vai logo na vista. A vista for boa, já vai logo na vista, mostra que vai esquecer todo o resto do apartamento, não vai ver nada. Mas se a vista for boa, tá ótimo. E já o analítico, ele vai ver se tem vazamento, se tem goteira, como é que é o acabamento, como é que é isso. Não adianta você mostrar uma vista linda, né? Então, até isso é interessante você conhecer, até se você trabalha com o público, trabalha com os clientes, você entender como cada um, que forma você vai mostrar, né, aquilo que você quer vender, oferecer, para cada perfil de pessoa, né? Existe um teste para você fazer, para que ali analise e dê um resultado de qual é seu perfil comportamental. Geralmente eles juntam, né? Junta ali 2 perfis que atuam, né? Geralmente, por exemplo, quando eu fiz o teste, eu tenho influente e estável. E o estável também tem essa coisa do equilíbrio. Isso. E é muito bom porque um vem para equilibrar o outro. E também é muito, por exemplo, e é importante você entender por que eu não tenho muita paciência com o dominante. Me irrita o dominante. Mas por quê? Porque talvez ele tenha coisas que eu não tenho, né? E vice-versa. Mas um precisa do outro. Ou a gente precisa desenvolver capacidades do dominante no influente para que ele tenha mais êxito e vice-versa, e nos outros também. Então, o mais importante que eu vejo, né, é você entender o que você tem de bom e você usar isso a seu favor, você, né, calibrar mais aquilo e olhar para aquilo de bom que você tem e melhorar aquilo que no teu perfil comportamental, aquilo te atrapalha. Por exemplo, o influente, ele tem muita capacidade de criar, de ter ideias, de dar ideias, de começar projetos, de pensar coisas mirabolantes, mas passa um tempo, ele cansa e já está em outro projeto. É aquela pessoa que fala assim, fulano, agora eu tenho uma coisa que agora vai dar certo, que não sei o quê, super empolgada, vendendo bem aquilo, porque são ótimos vendedores. São ótimos vendedores. Vai vender aquilo muito bem, passa um tempo, você encontra, e aí, como é que tá aqui? Não, aquilo ali não era nada, agora eu tô num outro negócio, que não sei o quê. E isso é muito ruim, porque falta às vezes uma constância, uma persistência, que já o paciente tem, né? O paciente tem. Tem aquela constância,
fazer as coisas com afinco, né? Justamente por ser paciente. Então, e como assim, isso é valioso. O paciente acaba não sendo tão imediatista, né? De querer o resultado imediato. O influente e o dominante também é um pouco assim, quer o resultado rápido, quer ver as coisas acontecerem logo, né? Já o paciente, ele tem mais paciência de esperar, né, esse resultado acontecer. Sim. E aí, por que tem a ver com a sua reação diante das circunstâncias? Porque, assim, dependendo da época que a gente está vivendo, né, dependendo do ambiente que a gente está inserido, tem momentos, apesar do meu perfil ser paciente, meu perfil, gente, é paciente analítico, né? Estável e conforme. Então, apesar do meu perfil ser paciente, mas dependendo do momento que eu tô vivendo, a minha paciência começa a ir embora. Né? Claro. Então, assim, tanto que quando você faz o teste, pode dar uma diferença de um teste para o outro. Por isso que é interessante, às vezes, você repetir. Sim, passou um tempo repetindo, né? Repetir. Porque aí você vê até ali no gráfico, se o seu paciente, por exemplo, tá subindo ou tá caindo, porque às vezes acontece. Não, nesse momento, eu tô no momento da minha vida impaciente, né? Aí começa a cair. Ou o seu extrovertido, né? O influente. O meu influente, às vezes, dá subindo. Porque, assim, pra desenvolver o meu trabalho, eu preciso me expor, né? Preciso estar falando, me expondo. Então, apesar de não ser influente, mas às vezes aparece um influente subindo, né? Porque eu tenho que desenvolver isso. Então, por isso que é interessante a gente conhecer que aí a gente tem essa capacidade de passear ali entre os perfis, né? Porque todos nós temos os 4 perfis em nós, né? Só que 2 vão sobressair, né? E aí a gente considera esses como sendo o seu perfil. O seu perfil é esse aqui. Mas a gente tendo essa inteligência emocional e esse conhecimento, a gente consegue, não, peraí, nessa situação aqui eu tenho que ser mais dominante. Exatamente. Entender em mim o que... E sabe o que é legal? Você trazer à memória aquilo que te dá esperança, né? Isso. Trazer à memória coisas que você já viveu, que você já superou, que você precisou daquela habilidade e você fala, eu já tive isso. Eu já fiz isso. Olha, eu precisei ser mais incisivo em tal momento e eu fui. Então, a gente descobre que a gente tem essas coisas todas dentro de nós. A gente precisa, na verdade, ter a consciência de que precisa, ter a coragem de executar e saber que somos livres, assim, para transformar o que a gente precisa e a gente tem dentro de nós. Pode ter com mais facilidade ou ter que ter um certo trabalho um pouquinho maior para desenvolver aquilo. E ótimo também, né? Porque às vezes aquilo que a gente tem facilmente a gente nem enxerga. E aquilo que a gente precisou desenvolver, trabalhar para aquilo, a gente consegue ver até mais as nuances daquilo. Ver como era não ter e como ter, né, agora. Então, assim, sempre válido. E quando a gente, à luz da palavra de Deus, a gente pensa em perfis comportamentais e a gente fala em autoconhecimento, ali a gente já tem o final, né? Que ser humano o Senhor nos fez para ser. O nosso molde é Cristo. E Cristo Então, assim, a gente não está encerrado em perfis comportamentais. O Senhor já falou assim, você é isso. Você é amada, você é herdeira, você é filha, você tem todo o conhecimento, você é sábia, você é equilibrada. E Jesus, ele era, assim, o equilíbrio perfeito dos 4 perfis, né? Equilíbrio perfeito. O equilíbrio perfeito dos 4. Porque não pesava o ego, né? Aquilo de que eu preciso ser, porque o ego, ele tá inflado ou ele tá murcho. Então, se eu tô me sentindo sempre muito abaixo de todo mundo, o meu ego tá espremido, tá vazio, é porque você fica sempre muito aquém dos outros, da opinião dos outros, do como você está se sobressaindo. Geralmente você está se sentindo melhor do que as pessoas, aí vem alguém melhor que você infla. Se você é guiado pelo ego de uma forma sem equilíbrio, né? Porque todos nós temos ali, ele tem a função dele. Mas é você entender, assim, então o perfil comportamental, ele vem para justamente ser um elemento de equilíbrio, para que você entenda os funcionamentos e que, né, o que te desequilibra, na verdade, é você se sentir melhor ou pior, inferior ou superior. É você estar fora desse equilíbrio perante as outras pessoas, né? E é tão importante quando a gente vê assim, à luz da palavra, eu sou lavada e remida, eu sou a imagem e semelhança de Deus, essa sou eu. Né? Esse é o meu produto final, meu produto inicial e final.
Mas o que a gente permeia aqui na Terra, né, a gente vai lidar com essa humanidade, com esses perfis, com essas nuances. Até quando a gente fala de perfil comportamental, eu lembro dos temperamentos, né? Isso. Que tem a ver também os 4 temperamentos, né? Sanguíneo, enfim, que tem a ver com o perfil comportamental, né? Tem gente que fala que não tem nada a ver, não, mas tem sim, gente. Tem a ver, sim, porque a gente observa claramente que o colérico, ele é dominante. Você repara, quando você pega ali as características do colérico, as características do dominante, elas se batem perfeitamente. Então, assim, o colérico, ele vai tender para o dominante, o influente para o sanguíneo, né? Que é aquela pessoa mais sanguíneo, já fala, o sangue correndo na veia mesmo, é a pessoa de... Impulsiva, exatamente. E aí, as pessoas colocam, por exemplo, Pedro como colérico e sanguíneo, né? Porque isso mesmo. Ele tanto tinha esse lado da raivinha, porque o colérico tem essa coisa de guardar mágoa. Não consegui segurar. Isso. E ele também tinha essa coisa, né? Igual, ai, Jesus, não precisa lavar meu pé, não. Não precisa, não? Como assim, né? Jesus vai lavar meus pés. Ah, mas se eu não lavar, você não tem paz comigo. Ah, então me lava o corpo inteiro. Olha só, que coisa. Isso é totalmente sanguíneo e extrovertido, né? O influente, tem isso. Né? O fleumático, ele tem tudo a ver com o paciente, né? Com paciente não analítico, né? O fleumático, tudo a ver com o analítico. E o melancólico tem tudo a ver com o paciente. Mais chorão, mais, né, carinhosinho. É porque ele vai mais mesmo pro temperamento, né? Ele vai mais assim... E o temperamento é mineral, né? Você já nasce com aquilo. O temperamento não tem como você extinguir. Por exemplo, se eu sou sanguínea, eu nunca mais serei. Não, você será, mas você vai saber lidar melhor com essa sua essência, né? Exato, tanto que tem um é fogo, o outro é água, o outro é ar. Exatamente. Exato, são os elementos. Tem porque até quando você vê os apóstolos, eles também eram um diferente do outro, os temperamentos diferentes. E se você monta uma equipe, olha que bom você ter pessoas de temperamentos e perfis comportamentais diferentes, porque às vezes o que um não viu, o outro viu, o que o outro tem coragem de fazer, o outro já tem o que o outro viaja para criar, o outro já fala, não, peraí, volta, vamos pro resultado. Então, é fundamental quando você vai montar uma equipe, você entender ali essa mistura de perfis comportamentais. E não pense você que ninguém analisa qual é o teu perfil quando vai montar uma equipe, uma coisa assim, porque está sendo analisado. Hoje em dia as empresas, elas já fazem até, né, o teste ali do perfil comportamental, porque eles têm que saber o que vai ser interessante para montar uma equipe. Né? Se está contratando para determinada área numa empresa... Tem que saber. É área de quê? De vendas? Vai botar quem? Um analítico? É área de contrato, né? Aí já é uma pessoa mais analítica. Entendeu? E na própria conversa, na fala, na pergunta, já dá para traçar Exato, porque essas pessoas também que estudam, né, isso, né, os perfis e tudo. Então, você passa a saber identificar. Você olha... pro outro, e pelo comportamento dele ali você já consegue perceber, fulano, ó, analítico, verdade. Pelo jeito, né, que olha, se movimenta, tudo isso, pelo jeito que responde, né, assim, até o que não diz, né, a gente repara é tão interessante, né, é muito maravilhoso estudar. Eu sou apaixonada pelos perfis. Sou apaixonada pelos perfis. A gente estava apaixonada, eu também, mas eu sou apaixonada pelo ser humano, assim, pelo que a gente é, assim, pela nossa fragilidade e por quanto Deus é bom de nos dar tanto, assim. Aí a gente já vai para a esfera espiritual, mas Ele nos ama. Sim. Quem a gente é, Ele criou a gente assim. É claro que existe ali, né, a mancha do pecado e tudo, mas existe um plano maior e tem um porquê das coisas serem assim. E aí é tão interessante quando você fala assim, e o que eu posso fazer com isso? Como que eu posso ser uma melhor pessoa, né? Como que eu posso amar, que isso tudo sobre amor, né? Como eu posso amar melhor o próximo? Como eu posso, e assim eu vou saber como perdoar melhor, né? É tão interessante, então é muito bom quando a gente está aqui falando sobre a nossa humanidade. E todas essas nuances e todas essas esferas que a gente traz, assim, né? De tudo que a gente fala aqui.
de comportamento e de sentimentos, né? É verdade. E assim, o nosso perfil comportamental, ele faz parte da nossa identidade, né? Daquilo que Deus, a identidade que Deus te deu. E Ele nos deu esse perfil baseado no propósito que Ele tem pra gente. Exatamente. Então assim, cada pessoa tem um papel, né? Na obra de Deus. E Ele vai dar o seu perfil para você, de acordo, para você desenvolver o seu papel bem, né? Sim. Então, assim, e aí tudo que você vai estudar, tudo que você vai viver, tudo que você vai realizar tem a ver com isso. Sim. E até por isso que é importante a gente conhecer, né? Às vezes a gente fica assim, eu não sei para que eu fui chamado, né? Eu não sei para que Deus me chamou, quando a gente começa a falar, né, de chamado. Sim. E tudo. E isso, gente, serve para chamado, serve para profissão que você vai escolher, né? Mas aí às vezes a gente tem essa dúvida, eu não sei em que eu sou boa, em que eu sou boa. Começa a observar o seu perfil. Qual é o seu perfil comportamental, né? Como que você reage diante das situações, que aí você já começa a identificar, bem, se eu sou extrovertida, se eu sou mais falante, então eu vou ser boa lidando com pessoas, lidando com vou usar essa minha potencialidade, né? Que o extrovertido, ele tende a ser melhor na oratória, tende a falar bem, né? Então, assim, colocar ele no palco, com o microfone na mão, o extrovertido... Aí ele vai tentando também, assim, usar essa habilidade e equilibrar também para não ficar chato, para não ficar invasivo, né? Exatamente. Porque porque assim, cada perfil tem seu ponto forte e seu ponto fraco, como a gente falou no início, né? O dominante, por exemplo, ele é de ação, né? Assim, se você quer colocar um projeto para andar, bota um dominante na liderança. Porque ele é de ação, né? Quando você coloca um analítico ou um paciente na liderança, vai acontecer? Vai, mas vai demorar mais, porque são pessoas mais de ficar refletindo, pensando, analisando ali os detalhes. O analítico, por exemplo, ele só vai partir para ação, lógico, dependendo de qual é o segundo perfil dele, né? Ele só vai partir para ação quando ele tiver certeza absoluta. Né? Quando ele tiver, tá tudo certo aqui, foi comprovado por A mais B, então vamos. O dominante, ele não é muito disso, né? Ele quer saber, ele quer ver as coisas funcionarem, então ele tem esse lado. Mas ele também tende a ser uma pessoa mais fria, porque ele é muito mais voltado para... como é que fala? Como ele é voltado para o resultado, então ele é muito mais voltado... Para praticidade, né? Para praticidade mesmo. Então, ele é menos voltado para o ser humano. E até assim, para de isso. De emoção, vamos focar, né? É verdade. O dominante e a gente já começa a lembrar de pessoas, né? Isso. Se eu tenho certeza que eu sou uma pessoa, agora eu sempre penso. Uma pessoa para cada um, né? Isso. Olha, isso. A gente consegue identificar. Então, ele é muito mais voltado para o resultado, né? E aí tende a ser uma pessoa assim, você de repente vai olhar para um dominante e vai achar, fulano é muito grosseiro, fulano é muito frio. Exatamente. Não liga pro sentimento dos outros. Liga, isso. Né? Por ser muito direto, você vai perguntar, ele responde na ponta da língua. Sim. Né? Sem rodeios. É verdade. Então aí, esse já é o ponto fraco dele, é o ponto que ele precisa trabalhar. Né? Então, quando você entende, eu sou dominante, então eu preciso trabalhar isso aqui em mim, né? É interessante até ver assim, em casal, por exemplo, às vezes o marido é dominante, a mulher é influente, e quando você entende isso, você começa a compreender o funcionamento do outro. Por exemplo, o dominante gosta de ter a palavra final, né? Ele não gosta de, por exemplo, falar assim, pega aquilo ali e faz aquilo ali. O dominante detesta receber ordens. Então, você tem às vezes um jeito de você falar, amor, se você puder pegar aquilo dali, enfim, você vai às vezes fazer de um jeito que ele entenda que ele está no controle. Então, por quê? A gente vai agora, vai aqui manipular as coisas? Não é isso. Mas entender a melhor forma de abordar, de falar, entender por que responde daquele jeito. Tudo para manter a harmonia da casa, né? Tudo para manter. E até quando a pessoa responde você de uma forma que. Aí você. Não, peraí. Ele me respondeu assim porque ele é dominante, ele é mais direto.
E aí não adianta ficar melindrada. né? E aí você não enxerga mais aquilo como uma grosseria. Não foi, né? Lógico, gente. Lógico que tudo tem que ser ponderado. Hoje em dia tudo tem que falar, parar lá, lógico. Isso, a gente também tem que ponderar isso, né? Claro, porque também não é porque eu sou dominante, então eu tenho o direito de falar. Não, é justamente o que a gente então tá falando. Meu marido é dominante, pode descer o sarrafo que tá tudo bem, gente, ele é dominante, lógico que não. Não é nada disso não, com certeza. Então, assim, e a esposa dominante também tem que tomar cuidado com isso, porque nós mulheres, eu acho que até mais do que o homem, a gente tem muito essa coisa de querer dar ordem. Sim. Né, assim, tipo... E aí é que tá, porque às vezes tem marido que até tá bom, amor, não sei o quê. E tem marido que fala assim, não, porque ele já tem uma perfil mais dominante. Aí começa a briga. Isso, né? Exatamente. Começa assim, o desentendimento, né? Então a gente tem que... Então, por isso é importante esse muito estudo, importante. esse conhecimento, né? Que aí, por exemplo, o extrovertido, né, o influente, como a Marcela falou, ele é assim de, vambora, vamos tal, não sei o quê, alegre e tal, mas chega uma hora que ele murcha, desanima. Assim, enjoei disso aqui, vamos pro próximo. Por isso que eu acho muito bom uma dupla influente e dominante, sabe? Porque o dominante puxa, só que tem que ter sabedoria, porque senão vai ficar brigando sempre, né? Também. Porque um vai se magoar, o outro vai não sei o quê, o outro tá viajando demais, enfim. Isso. Mas é porque um puxa o outro, né? Eu acho que todos, a combinação de todos eles sempre tem coisa rica ali para combinar. Sim. Eu até, Carol, vi aqui, puxei um teste aqui, em que dá uma predominância de influência, estabilidade, deu até 3, ó. É praticamente 3. Dominante quase nada. Porque... Aí aqui tá assim, ó, relativa paciência e persistência, né, a estabilidade. Medo básico, mudança. Então, às vezes, a pessoa tem medo de mudança, que é uma característica do perfil, né? O paciente, que é o estável, ele tem medo de mudança. E quando tem uma mudança... Ele gosta de rotina, né? Gosta de rotina. E quando tem uma mudança, demora um tempo para se adaptar. Não é? O extrovertido, ele adapta fácil, rápido. Né? Inclusive, o extrovertido, ele gosta de estar sempre mudando, né? Sempre uma coisinha diferente. Sim. Né? Até quando eu fiz o curso, né, o professor falou assim, que se você, por exemplo, o paciente ou o analítico, né, vamos botar aí o paciente, se você quer ter uma noite de amor com o paciente, você tem que marcar. Porque ele vai querer se arrumar, vai querer se preparar. Senão você vai tirar metade da graça, né? Emocionalmente, então marque. Agora, pro extrovertido, a coisa menos sexy que tem é marcar a hora pra fazer sexo. Verdade. É marcar a hora. Pro extrovertido é tipo, acabou o clima. Acabou o clima. Porque o extrovertido é mais de momento. Agora eu quero. Agora... Tem que ser verdadeiro, tem que ser na hora que foi verdade. Aquilo, né? Então, tem isso, né? Então, assim, mas o paciente, ele tem essa coisa mesmo. Se tiver uma mudança, tem mais um tempo. Então, às vezes, se você está ouvindo e está se identificando com o perfil paciente, e você fala, realmente, eu adoro rotina e mudança para mim, eu estou passando por uma fase de mudança e está sendo péssimo, saiba que é normal, que isso faz parte, que isso é bem, assim, característico do perfil. Então, lide com isso até com mais generosidade com você mesmo, né? Porque senão a gente se cobra muito também. Por que eu tô não sei o quê? Por que eu tinha que estar mais assim? Eu tinha que estar gostando mais daquilo ali? E não. Aí aqui, ó. Então, medo, mudança. E a motivação é a segurança. Então, segurança é uma motivação para quem é estável. Valor para uma organização, áreas de suporte ou serviços. E eficácia em vendas, né? Se for colocar em vendas, atendimento e auxílio. E aí também separa aqui influência, ó. Medo básico, rejeição. Cara, isso é muito. Quando uma primeira vez que eu ouvi isso, realmente, você precisa ser aplaudido, você precisa ser validado. É uma tendência. Quando você começa a entender que não é sobre isso, aí você entende. E aí você não espera mais. Mas é uma tendência do influente. Se não vieram me parabenizar, se não me bateram palmas, se não falaram, vai pelo caminho, por esse caminho,
tá faltando alguma coisa. Então, tem perfis que não precisam muito dessa validação. O influente precisa. Mas aí é bom para você entender que você não deve precisar. Claro, a gente quer um feedback, até pra gente, feedback é importante. Para você entender o que aquilo despertou no outro, se você tá no caminho certo. Sim, feedback ele é bom. Mas que não dependa disso, que aquilo não te desmotive, né? Porque aqui tá como medo, né? Medo básico. A motivação é o reconhecimento. Então, quanto mais é reconhecido, quanto mais a pessoa fala do trabalho que você fez, por exemplo, mais você vai ter motivação para continuar. Valor para uma organização. Trabalho com as pessoas, como você falou, né? Gosta muito de estar rodeado. Trabalhar em equipe. E eficiência em vendas, abertura de negócio. Eu me vejo muito assim mesmo no perfil influente. Conformidade, medo básico. Conflito. Tem medo de conflito, conforme, né? E motivação, regras e procedimentos. É uma motivação. Então, tudo que tem regra, tudo que tem ali... Engraçado, né? Como os perfis são diferentes, né? Até... E como que acaba que eles vão se complementando. Eles por se exemplo, complementam. até para você estruturar aqui um livro. Olha que bom você ter o conforme e o influente, por exemplo. Todos eles, na verdade, né? Porque você vai tendo as ideias, vai jogando as coisas e o outro gosta de fazer esse setorizar. O outro vai pegando as ideias. Aí quando você tem esse entendimento, porque quando não tem, o conforme extrovertido, o conforme vai tender a ter uma impaciência, assim, uma irritação. Isso. Tipo assim, meu Deus, essa pessoa não para. Para, por favor, para um minutinho, né? Agora, quando você já tem esse conhecimento, esse entendimento, aí o extrovertido vai jogando as ideias e o conforme vai pescando e organizando. Isso, organizando. Pescando e organizando. Porque ele tem prazer, e é engraçado, o influente não tem prazer na organização, não que não seja organizado. Aí também a gente vai juntar um monte de coisa. Mas às vezes é porque é muito contrário. Você tá num fluir e você tá num fechamento de organizar. E que ambos são muito importantes. Isso. Mas é incrível e é engraçado, porque você às vezes que se identifica com um perfil influente, às vezes só tá te faltando ordem. Às vezes você já tem o conhecimento, já tem tudo que você precisa para realizar algo, mas está te faltando parar e organizar, colocar nas caixinhas certas, setorizar. Tá te faltando só isso, não tá te faltando um curso a mais. É verdade. Né? Eu vejo, por exemplo, eu que sou, né, conforme e estável, e Ricardo... E nós temos estável, né? Sim, nós duas temos estável. Acho que é isso também que mantém... Sim, mantém. E é muito importante mesmo, que é o equilíbrio, a generosidade, a gentileza, né? Entender o outro. Isso a gente tem muito. E aí, Ricardo, por exemplo, ele é dominante e extrovertido. O Zé também. Ele é dominante e influente, né? E aí, o que acontece? Eu trabalhando junto com o Ricardo no mesmo escritório. Aí eu tô aqui, vocês né? têm os 4, né? A gente tem os 4. Minha mesinha de costas pra dele. Aí eu tô aqui concentrada no negócio, fazendo aqui, super concentrada. Aí Ricardo vira... Carol, olha esse negócio aqui, não sei o que, gente. Ai, meu Deus. Desconcentrou tudo. Acabou tudo. Então, assim, eu gosto, tanto o paciente como o analista, ele trabalha muito bem sozinho, isolado, no canto, isolado. Mas na verdade, quando você quer fazer uma coisa que você precisa de estudar, de concentrar, é tão bom o isolamento. Gente, é muito bom. Quando você consegue emergir, assim, no estudo, passa aquela 1 hora e daqui a pouco quando você fala, vou fazer um café pra mim, parece que tudo está em paz e na mais perfeita ordem. Você fala, gente, a vida é linda. Que você conseguiu parar, tirar a mente da loucura e concentrar em alguma coisa, né? Isso. Então, assim, ficar em casa sozinha pra mim é maravilhoso. O silêncio. E assim, por exemplo, Vitória, né, que é a minha filha, o perfil dela ela é bem parecida com o pai, né? Então, assim, ela tem que ter música tocando o tempo inteiro. E ela é da área de música, né? Então entra no carro, música. Aí depois que eles saem do carro, gente, eu vou no silêncio do carro, assim, ai, que maravilha! Gente, hoje em dia, como eu amo o silêncio, eu também não gostava. Hoje em dia, eu amo o silêncio. Às vezes eu vou botar uma música, fazer alguma coisa, eu falo, por que eu tô botando essa música, gente? Eu não quero ouvir nada, eu quero ficar no silêncio. É tão precioso, né? E como eu não me dava conta disso. E aí, às vezes, esse dia eu tava até conversando com uma pessoa sobre isso. Ou eu tô ficando rapidinho, ou eu tô ficando com fome, ou eu tô ficando velha. Né?
Ainda tem isso também. Ainda tem isso. Mas aí, a gente conversando, falando que eu também sou assim, como essa pessoa que eu tava conversando, que depois de passar muito tempo com pessoas e conversando muito tempo, ela precisa de um tempo de solidão, assim, de se isolar, ficar silêncio, solidão. E eu também tenho isso. Eu também tenho isso. Né? E eu sempre falo isso até no meu Instagram. De vez em quando eu dou uma sumidinha, por exemplo, se eu dei palestra, não sei o quê, aí eu preciso dar uma sumidinha. Sim. Mas é muito fundamental isso. Eu preciso disso. Eu preciso também, senão eu fico meio perdida no espaço. Eu não consigo vir assim direto. Não precisa, gente, Deus descansou no 7º dia. E a gente precisa de entender isso. Né? Que a gente às vezes a gente não entende o descanso. Eu tô falando da gente, eu tô me incluindo nisso, né? E tô aprendendo. Eu tô aprendendo a preciosidade do descanso, do desfrute. Como Deus é perfeito. E a gente estraga, às vezes, tudo que a gente entende errado, né? Isso. E quando a gente fala, na Bíblia, por exemplo, fala de domínio próprio. Se você pegar, olha só, tô pensando aqui, se você pegar o texto do fruto do Espírito, cada gomo do fruto representa uma característica de um perfil. Né? Verdade. Olha só, tem o domínio próprio, eu considero assim, eu também. Supra-sumo. Eu considero o supra-sumo também. Porque, assim, se você não tiver domínio próprio... né? Exatamente. De que adianta? Apesar de que o amor, né? Que o mais... Mas, assim, o amor é aquilo que engloba tudo. Mas, realmente, o domínio próprio, sem ele... imagina. E, assim, e quando a gente fala também de inteligência emocional... Traduzindo, tem inteligência emocional que é domínio próprio, né? Então, ter o fruto, esse fruto ter o fruto. Então, assim, cada gomo, alegria, amabilidade, fidelidade. Se você for reparando, né, cada um deles... Paciência, fé, né? Fé também. Fé veio o texto. Então, assim, se você vê cada um dos gominhos do fruto, vai englobar eu acho que é assim. Todos os perfis. Né, as características, as melhores características de todos os perfis. Amor, alegria, paz. Não tem fé, não. Paciência, amabilidade, bondade. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só. Olha só as características. Eu sempre... Sabia que eu coloquei os frutos do Espírito na geladeira? E aquilo ali é como se fosse um termômetro para mim. Eu olho para ali, se eu tiver, por exemplo, se tiver acontecido alguma coisa que que você fala assim, pô, eu não fui fiel nisso aqui. Fiel a Deus mesmo. Eu não tô sendo fiel no pouco. Sim. Eu não tô tendo mansidão. E isso é uma coisa que eu tô sempre... Deixa eu ser mansa aqui, ser paciente. É muito bom pra gente regular, é como se fosse mesmo um termostato que Deus nos deu, sabe? Pra gente estar sempre regulando. E entender que, assim, quando sai, não é na nossa força que vai voltar. Entregando mesmo ao Senhor, Senhor, me ajuda. Por que eu tô assim? O que eu preciso aprender? Que isso aqui tá sempre voltando, Não uma punição, né? Não naquele caráter de punição. Um caráter de filho que quer aprender com o pai, né? Tão bom. Exatamente. Mas isso é muito bom mesmo, Carol. Os frutos do Espírito englobam ali. Englobam. E assim, quando você conhece o perfil, e entende do seu perfil, também não significa... Aquela coisa assim, você é dominante, então você tá fadado a sempre, né? Não, isso não existe, né, gente? Muito menos no reino de Deus. Aí que tá. A maravilha é justamente você conseguir trabalhar aquilo que tá faltando. Exatamente. Você, né? Então, esse é o desafio. Esse é o desafio. Então, se você é dominante, não significa que você vai ser sempre o líder. Nem sempre você vai ser o líder. E aí é que você tem que trabalhar o seu domínio próprio, você tem que trabalhar a sua inteligência emocional de entender, calma aí, eu agora não sou o líder. Então tem hora que eu vou ter que ficar quieto e receber a ordem do líder. E eu vou ter que receber isso de bom grado. Sim. Né? Então é isso. Mas por que é interessante até quando vai formar uma equipe? Lógico, né? Uma empresa vai formar uma equipe e vai dar preferência a pessoa que já tem o perfil ali desenvolvido, maravilhoso. Mas quando a gente também conhece, a gente vai entendendo isso. Eu sei que eu tenho que flexibilizar pro extrovertido ou pro dominante. E aí, dependendo das circunstâncias.
Lógico, às vezes isso causa um cansaço. E aí é interessante que você, se compreendendo, né? Por exemplo, Ricardo fica muito tempo fora de casa, né? Trabalha embarcado, fica muitos dias fora. E isso contribuiu para eu desenvolver o meu dominante. Contribuiu, porque quando ele tá fora, eu tenho que liderar a casa, eu tenho que resolver as coisas. E talvez se não tivesse essa realidade, você teria pouca oportunidade para desenvolver o seu dominante, né? E eu já percebi, por exemplo, ele ficou bastante tempo em casa e tava tendo obra em casa. Gente, eu fiquei tipo assim... Lady, não vou resolver nada de obra, sabe? E eu percebo que isso é gostoso pra mim. Mas mesmo. E eu percebi que pra ele tava super empolgado, né? E vai lá e fala com o pedreiro e contrata e não sei o que. Então, ele fica, isso motiva ele. E ele gosta de desafio, né? Gosta de resolver problema. E ele é colérico, né? E o colérico gosta de resolver problema. Então, se tem um probleminha pra resolver, ele vai querer resolver. Eu corro de problema, gente. Olha aí o de conflito, né? Que tá valendo aqui. Fujo de conflito, exatamente. Aqui, a gente parou até nesse, né? Eu fujo de conflito. No conforme, né? Que foge de conflito, gosta de motivação, regras e procedimentos, valor para uma organização, áreas técnicas e de qualidade, né? E eficácia em vendas, contratos e aspectos técnicos da venda. Deixa eu ver se eu tenho os outros aqui. E aí, quando Ricardo chega, por exemplo, eu já fiquei aí pelo menos uns 15 dias, até mais, né? Tendo que resolver tudo sozinha. Aí quando ele chega, gente, parece que me bate um cansaço, assim, uma coisa. Tipo, resolve, né? Então, quando a gente tem essa compreensão, né? A gente sabe, não, peraí, realmente, eu tava aí nessa batida, agora deixa o meu momento, que esse daí não é o meu perfil. E deixa quem é do perfil fazer a parte Isso dele. É muita sabedoria, isso é sabedoria. A gente ter essa sabedoria, exatamente. Então, quando a gente conhece, é mais conhecimento pra gente, é mais luz que acende, né, na nossa vida, pra gente entender como é o funcionamento das coisas, como nós funcionamos, né, e quando a gente fala na esfera espiritual, a carne milita contra o espírito e sempre militará. Então, a gente tem que estar sempre nessa conexão com Deus, para que Deus nos capacite a vencer a carne pelo Espírito, porque senão a carne vai sobrepor, se a gente abandonar ali o Espírito. Então, tudo isso para dizer assim, volte-se para os caminhos do Senhor, para conhecer a vontade de Deus. Você que conhece, leve a sério conhecer através da palavra de Deus, mais ainda o nosso Deus. Leve a sério, tenha um compromisso diário, coloque ele em primeiro lugar, abra sua Bíblia, peça a Deus para falar com você. Como é que você quer ser cristão se não quer ler a Bíblia? 80% dos cristãos não leem a Bíblia, isso Que isso, né? É pesquisa, são fatos, dados e fatos. Para que então, gente? Para ter uma leve sensação de bondade ou de salvação. Deus te salva todos os dias e Ele te dá ferramentas para isso. Então, busque o Senhor, seu Deus, enquanto se pode achar, e para que Ele te capacite, dê mais sabedoria, que você possa ajudar mais as pessoas. E para você que não conhece, conheça o Deus verdadeiro, conheça o Senhor, volte-se para Ele, arrependa-se dos seus maus caminhos. Às vezes o que impede a gente de entender a Bíblia é não querer abrir mão do pecado. Do pecado é o quê? Daquilo que me separa de Deus, daquilo que eu coloco ou no lugar dele, como eu preciso disso, porque sem isso eu não vivo. Pronto, é o seu Deus. Aí como é que você vai entender o Deus da Bíblia? Não vai entender, porque você já tem o seu Deus. Você não vai entender. Ou quando Então, normalmente é algo que a gente acha que não pode viver sem. Ou um hábito, ou alguém, ou algum trabalho, ou alguma coisa que te garanta. Ou porque você viveu uma infância difícil e agora você não vê o dinheiro realmente como um senhor da sua vida. Não que ele não seja importante, ele é muito importante. Mas sabe, se a gente tem uma missão aqui, fazer com que você alcance um lugar mais alto, que além de você entender tudo aquilo de inteligência emocional, né, que a gente traz aqui, e olha que isso a inteligência emocional hoje em dia é uma soft skill, como fala, né, uma habilidade que as empresas procuram, pessoas que têm uma inteligência emocional. Você pode ser um líder
cheio de conhecimento, mas se você não sabe lidar com pessoas, se você não sabe lidar com as suas próprias emoções, isso hoje em dia é visto como não adianta, lá na frente vai dar problema. Então, desenvolver inteligência emocional é fundamental e a gente trabalha com isso, está aqui para isso. Mas além disso, o nosso propósito é maior, que é a missão de conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade dele aqui na Terra. Exato. Então a gente está aqui, o nosso canal está aberto para isso. Pode entrar Espírito Santo, pode entrar qualquer um de vocês que queiram tá aqui junto com a gente nessa conversa. É exatamente isso, Marcela, muito, muito importante isso aí que você falou. Eu queria também falar um pouquinho, Marcela, sobre como que é importante a gente entender os perfis até na educação dos nossos filhos. Sim. Porque quando você começa a identificar o perfil do seu filho, porque imagina, um pai ou uma mãe dominante, às vezes pode estar ali esmagando um filho que é mais paciente, que é mais, né? Então, que tá cheio de habilidade dentro dele, mas e fazer certas exigências que não estão cabendo ali para aquela criança, verdade. Né? E aí de repente, por exemplo, se seu filho é paciente, ele vai ter a tendência de ser mais lento e você é dominante, você quer as coisas para ontem. É verdade. E aí, fulano, você é muito lerdo, né? Olha como é que você é lerdo, você é um pateta, né? Isso é uma riqueza mesmo, entender isso. Aí você, não, peraí, será que o meu filho não é assim? Não é porque ele é lerdo, não é porque ele tem algum problema mental, não é isso. É porque é o perfil dele. E aí você começa a entender e até na forma de lidar. Até nos irmãos, né? Isso. Cada filho, às vezes, tem um perfil. Os dois têm a mesma educação, os mesmos pais. Claro, são seres humanos diferentes, mas tem perfil comportamental diferente. Exato, e aí aquela coisa assim, eduquei todos os meus filhos igual. Educou mal, então. Porque eles são pessoas talvez um diferentes. tenha ficado carente ali. Lógico. De ser compreendido. Os princípios e valores, tudo bem, você vai manter a mesma coisa. As regras da casa, tudo bem. Agora, na forma de lidar, na forma de falar, porque quando você conhece os perfis, existe a forma de falar. Sim. O dominante, por exemplo, ele quer que você fale direto, vai direto ao assunto, sem rodeio, direto ao assunto e já apresenta logo o resultado daquilo. Se você vai falar com o extrovertido, às vezes você tem que falar um pouquinho mais rápido. Gente, eu já vi em conversa com amigos, e já vi em palestra minha também, já aconteceu. Porque eu sou paciente, né? Então eu falo mais calminha, não sei o quê. O extrovertido fica meio assim, com sono. Sério? Já vi. E eu já vi, assim, amigos que são muito extrovertidos ficar meio assim, impaciente enquanto eu tô falando. Ah, que coisa. Querer, tipo assim, fala logo, Carol. Sabe? Enquanto que você também deve ver, assim, alguém que fala fluente, fala assim, gente, calma. Isso. Fala mais devagar, espera. Isso, então aí que vem também a inteligência emocional, né? E essa coisa de você perceber, não, Carol é paciente. Eu sei que eu sou extrovertida, deixa eu me segurar aqui. Sim, que é o que eu faço aqui, tá? Eu faço muito isso. Mas isso é um aprendizado. É um aprendizado. Porque às vezes a gente fala, e às vezes a gente nem expõe as ideias bem. Então a gente tem que saber, às vezes, expor bem as ideias. Eu me esforço aqui, tá? Porque às vezes eu fico falando, eu fico com medo de interromper. Às vezes eu vejo e falo, gente, por que eu interrompi a Carol aquela hora? Ou então você tá falando, eu tô, é verdade. Pra que falar a verdade? Simplesmente observa. E eu, como sou paciente, ela faz isso e não me ofende, assim, eu não fico ofendida, assim. Não, mas ai, eu não meu fico... Deus, Marcela não me deixou terminar. Sim, não, não tenho isso, né? Sim, não. Não, por dentro, às vezes eu falo, gente, Carol deve ter falado, mas não transpareceu. Não. Então, tá vendo como é que é importante? E aí, imagina no relacionamento com seu filho, na forma que você vai educar o seu filho, e aí quando você entende, né, e aí você... Se for uma criança dominante, a Vitória é dominante, eu deixar ela manda em mim, porque eu não sou dominante. Então imagina, olha o desafio. Né? Ela é dominante e eu não sou. Então, a Vitória, por diversas vezes, eu tenho que baixar a bolinha dela, porque senão ela quer falar comigo aqui, ó. Entendeu? Aí eu tenho que botar meu dominante pra fora, né? Resgatar aí o dominante, porque senão minha filha manda em mim. É verdade. E aí nós vemos, né? Hoje filhos mandando nos pais. Às vezes até um filho melancólico domina a gente também. Não sim, é? Você tá falando ali, isso e eu tô me vendo isso. Vai ali, vai tocando, sabe onde te tocar, sabe onde você fica mexida. Isso. Né? Sabe também
onde falar assim, você não precisa falar dessa forma, mas minha filha é assim, minha filha é observadora e é muito calma, ela é muito calma, mas, claro, se irrita também, e sabe muito bem quando quer conseguir alguma coisa, como, não é manipular, mas como conseguir, né? Isso. Mas como ela me ensina sobre o meu temperamento, sobre o meu jeito de falar, ela me ensina demais, assim. Ela às vezes fala, você não precisava falar tão nervosa assim pra dizer o que você queria. E me ensina muito. O Gabriel, que ele também é melancólico, se a gente levanta um tom de voz com ele olha, por que você está gritando? Aí a gente... E às vezes eu falo, não tô gritando. Então tem isso, né? E Gabriel, ele é melancólico, ele é também paciente e tudo. Então, mas olha só a importância da gente conhecer, porque aí você vai poder estimular no seu filho aquilo que ele precisa desenvolver. Exatamente, Né? Você vai estimular isso no seu filho. Então, isso contribui, gente, para tudo. Relacionamento de casal, de trabalho, de amizade. Isso contribui em todas as áreas da vida. E é realmente uma relação de contribuição. É quando você compreende o outro e você se compreende e que o outro te compreenda também. É uma relação de contribuição e construção, que é o que a família pressupõe, né? Que é multiplicação, que é entendimento, harmonia, amor, onde Deus ali possa existir, né? No seio familiar. Então é onde existe esse entendimento. Então é importante a gente se conhecer, né? Por isso também. Não ser aquela coisa de guerra de egos. Agora ela vai ver só. Agora ela vai ver como é bom também ser assim. Falou comigo nessa altura, eu vou falar também. É tudo que a gente aprende, né? Tudo que a gente aprende é essa defesa, né? Nunca mais vai falar assim comigo. Isso. E aí a gente vai para um lugar de ladeira abaixo. Porque, claro que em alguns momentos a gente precisa de firmeza, mas não dessa guerra de egos ou... Exatamente. De mostrar, né? E aí eu falei aqui também do filho dominante, né? E aí, gente, não é que você vai também massacrar o seu filho porque ele é dominante, né? Então, tipo, meu filho é dominante, então tem que crescer, né, mais do que ele, não sei o que. Não é assim. Vai ter um momento que ele vai ter que entender que tem que baixar a bolinha porque tem que te respeitar, né? Que não é ele que manda ali na casa, é você. E também vai ter um momento que você... Também é importante estimular essa dominância nele, no seu filho. Sim, com certeza. Porque vai ter... Justamente para ele desenvolver também essa área dele com equilíbrio. Porque socialmente, às vezes, ele sofre por não também, ter essa dominância. Porque vai chegar um momento, de repente, numa brincadeira com os amigos, que ele vai querer mandar, ele vai querer não sei o quê... E se não lhe for permitido isso, ele pode se tornar uma criança agressiva, grosseira, porque a criança ainda não sabe controlar suas emoções. Não, e até quando não tem um dominante, por exemplo, é mais melancólico, mais paciente, e precisa se impor às vezes. E às vezes, com medo de se impor, prefere não fazer amizade às vezes. Isso. E aí acaba deixando também fica as disfuncional, crianças, né? Fica ali desequilibrado. Isso. Por exemplo, eu lembrando da minha infância, né? Eu lembro assim, eu sempre gostei de brincar, eu e só mais uma amiga. Eu nunca gostei muito de grupo. E aí hoje, né, eu sei que tem tudo a ver isso, né? Lógico. Porque senão eu ficava lá no cantinho. Imagina, paciente analítico, coitada. Ficava lá no cantinho isolada, né? E aí eu me lembro que quando tinha duas amigas com um perfil mais dominante, mais extrovertido, e eu, por exemplo, duas amigas e eu, elas se juntavam e eu ficava mais... Era sempre assim. Sei. Entendeu? Mas por causa do meu perfil. Então eu não tinha, como eu era uma criança, eu não tinha aquela força de chegar chegando. Mas quando a pessoa precisava contar alguma coisa, né? Me ajuda, amiga, me escuta. Aí é comigo. Aí era comigo. Sempre foi. As amigas me pedir conselho, né? Aquela coisa, querer que eu escutasse. Isso daí sempre. Então, é isso. Né? E até quando você for... quando seu filho chegar em casa reclamando de alguma amizade, de alguma situação, analisa a situação. Sim. Por que aconteceu essa situação? Né? E aí você começa a ensinar ele a desenvolver esse lado que ele precisa desenvolver. Sim, exatamente.
a gente precisa estar atenta para isso mesmo, né? Ajudar nossos filhos mesmo naquilo que ele precisa desenvolver, sim. E como é importante, assim, como a maternidade vai para um lado, hoje em dia, muito da mulher na correria, e às vezes o filho ele tem até muita assistência enquanto ele é muito pequeno. Chega uma fase assim que já sabe se virar, comer sozinho, ele fica meio abandonado. E é nesse momento que às vezes ele precisa do teu feedback, do teu respaldo, da tua escuta. Às vezes ele está sofrendo alguma coisa na escola e ele não sabe nem como te falar, né? Isso é tão importante, a gente estar disponível ali para os filhos, é muito importante. É verdade. Eu, por exemplo, o Gabriel, a gente sempre estimula ele a ser mais, pelo perfil dele, ele é mais assim, na dele e tal. E aí, às vezes, ele acaba fazendo assim, ai, tudo tá bom. Entendi. E aí a gente estimula ele a se impor. Não, Gabriel, você tem que se impor. Ainda mais que você é homem, você tem que se impor, você tem que ser, né? E é sofrido. E é sofrido para quem não tem. E é sofrido. Já a Vitória, ela tem que dar uma recuada, né? E às vezes já teve conflito dela, por exemplo, ela e mais uma amiga dominante. As duas não se darem bem de jeito nenhum. Lógico, as duas queriam liderar, as duas que não tem como, né? Verdade, não tem. Você tem que, aí que tem que exercer esse ceder, né? Enfim, é o desafio da vida, né? Desafio da vida. Mas é isso, gente. Viu o quanto que é importante conhecer os perfis? Sim. Então, procure conhecer o seu perfil comportamental. Eu e a Marcela, a gente trabalha com isso. A gente tem um teste que a gente faz do perfil comportamental e a gente pode também, né, ajudar você a desenvolver essas capacidades, né, em você. A se entender, né? A se entender. Então, isso. E saiba que você foi feito a imagem e semelhança de Deus, esse é você, essa é você. Mas entenda nesse meio do caminho, Deus deseja que a gente tenha um livre-arbítrio, a livre escolha e a gente passe por esse desdobramento humano mesmo que a gente tem que viver, para que a gente possa se fortalecer caráter. Então, você não é o seu perfil comportamental, mas ele é um raio-x de como você funciona no que não é, no que é abstrato, vamos dizer assim, né? Para que você possa, então, ter eficiência no seu comportamento, mudança de atitude, mudança de rota. O que Deus diz? Arrependa-se. Então, se livrar daquilo que não funciona mais, tomar novas decisões e ser tudo aquilo que Deus fez para ser. Exatamente. Viver, assim, a sua identidade da forma mais plena, mais plena possível, a identidade que Deus te deu. É verdade. Porque Deus é bom demais e tudo que Ele faz é perfeito, é agradável, então, e Ele nos fez assim. Então, que sejamos, né? Que sejamos assim. É isso, gente. Um beijo para você. Até o próximo bate-papo. Como já falamos aqui no início, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Comenta aí, gente. Faz comentário. Sugere novos temas. Fala aí o que você gostou, se você se identificou com alguma coisa. Fala aí que a gente quer saber. Exatamente. Tá? Um beijo e pode entrar!